Os anos finais do ensino fundamental constituem uma etapa decisiva na trajetória escolar, marcada por profundas transformações cognitivas, sociais e emocionais. É nesse período que muitos adolescentes passam a questionar o sentido da escola e, quando não encontram práticas pedagógicas que dialoguem com suas experiências, podem apresentar desengajamento, dificuldades de aprendizagem e risco de abandono. Foi diante desse contexto que surgiu o programa Escola das Adolescências, com o objetivo de fortalecer a escola como um espaço de pertencimento, participação e aprendizagem significativa, reconhecendo o adolescente como sujeito de direitos, com identidade, voz, cultura e necessidades próprias. O programa também apoia o trabalho docente, oferecendo materiais estruturados e metodologias que qualificam o planejamento pedagógico e favorecem práticas mais participativas, colaborativas e conectadas à realidade dos estudantes. A Secretaria de Educação do Recife aderiu ao programa em 2024, iniciando sua implementação em 2 escolas piloto. Em 2025, a iniciativa foi ampliada para mais 39 unidades, consolidando o compromisso da rede com o fortalecimento dos anos finais e com a promoção de uma educação mais significativa e equitativa para os adolescentes. Quando nos foi apresentado o projeto Escola das Adolescências, veio como uma iniciativa do Ministério da Educação, porque existe uma lacuna muito grande no que diz respeito ao trabalho com esses adolescentes, especificamente dos anos finais. Existe um trabalho muito forte dos anos iniciais, educação infantil, ensino médio, mas e esse pessoal dos anos finais que está numa fase de desenvolvimento emocional, psicológico, cognitivo extremamente complexo? Então, participamos da formação junto com a equipe formadora da Secretaria de Educação e nesse momento o debate foi riquíssimo, porque pensamos de que maneira a gente poderia tornar ainda mais significativa a experiência desses meninos e meninas para além da sala de aula, para além do ambiente mais tradicional. Isso é um apelo muito grande do programa, de que os momentos não sejam como uma aula, mas sim como um espaço de confiança, de acolhida, de troca e, consequentemente, de aprendizagem. Um projeto diferente, onde a gente ia tirar os alunos da sala, ia fazer em outro ambiente, para que ele se sentisse mais à vontade e despertasse nele mais curiosidades, mais entendimento, interagir. Mas eu vi que aguçou bastante a curiosidade, desenvolveu bastante nos meninos um quê de sensibilidade. Uma coisa que chamou muita atenção nos momentos é que sempre que a gente falava hoje é dia de clube, eles ficavam eufóricos e ficavam querendo o tempo todo descer. Então, uma coisa que trabalhamos com os 8º anos, existiam várias rusgazinhas entre alguns grupos, entre alguns alunos no espaço de sala de aula, e isso a gente percebeu que foi diminuindo, foi sendo desconstruído no espaço do clube, justamente porque ali se permitia uma conversa muito mais espontânea. Nós enquanto professoras, estávamos preocupados em acolhê-los, em ouvi-los acima de qualquer coisa. A gente não estava ali para repassar um conteúdo, a gente estava ali para ouvir, para conversar, para construir. Então, esse espaço de acolhimento, e por ele se dar fora do espaço de sala de aula, é riquíssimo. Então, quando a gente tem um projeto muito bom, uma instituição enquanto escola, com gestão, que possibilita a infraestrutura, as possibilidades para que o projeto aconteça, inclusive estabelecendo parcerias com outras secretarias, como é o caso da Secretaria de Agricultura, que forneceu material, insumos para que a horta pudesse acontecer também, trabalhando em parceria com o clube, ou seja, o clube não é nada descolado da escola, o clube faz parte e está aqui para somar, a Escola das Adolescências está aqui para somar com a escola e, consequentemente, tornar esses meninos indivíduos, no nosso caso, trabalhamos com construção cidadã, cidadãos ainda melhores e conscientes do seu papel, tanto no coletivo quanto no meio ambiente. A importância desse programa para o desenvolvimento do aluno é justamente a gente não se limitar ao livro didático. Então, o conhecimento matemático vai além da sala de aula. Todos os espaços da escola serão muito bem aproveitados, sejam com dinâmicas, sejam com jogos, e a gente vai estar trabalhando justamente com a matemática ativa. O que eu acho importante também nesse programa é justamente fazer com que o aluno aprenda a trabalhar em equipe.
Para eles, quando a gente fala a palavra clube, o que é que o adolescente espera? Aí eu vou para alguma dinâmica que só tenha jogos, né? Então era muito o que eles me perguntavam: tia, o que é que a gente vai fazer no clube? O que é que a gente tem lá no clube? Então, no primeiro encontro que nós tivemos, eles ficaram um pouco assustados. Por quê? Qual é a peça-chave do clube? É você ter o seu aluno como um protagonista. Então, ele vai ser o protagonista da sua aula, né? A gente recebe o portfólio, onde tem a metodologia, e aí a gente vai estimulando o aluno a ele se posicionar como um protagonista. Então, no primeiro encontro, foi impactante para eles e impactante para mim. Impactante em que sentido? Eles ficaram retraídos, mas quando eu comecei a lançar as perguntas norteadoras, eles começaram aos poucos, eles foram ali se ambientando, foram se entrosando. E eu comecei a sentir mais conforto quando eu vi que eles se apropriaram, não só do ambiente, mas também da metodologia que a gente estava utilizando. E aí começou a fluir naturalmente, né? Tanto que, como a gente só tinha uma aula por semana, 50 minutos, a expectativa era: tia, quando é que vai ser o clube de novo? Próxima semana a gente tem clube. Mas é só uma aula? É só uma aula, só são 50 minutos. E esses 50 minutos, eles eram pouco tempo para a gente materializar tudo que a gente tinha. Então, assim, eu me sentava no meio da sala com eles, a gente sempre fazia círculos e semicírculos, a depender da quantidade de alunos que a gente tinha. E quando eu pensava que não, eu não sabia se eu era aluna, se eu era professora, porque eles começaram a conduzir a situação de uma forma que fluiu com muita naturalidade, né? Então, não era difícil. A primeira impressão é de desespero, né? Porque nós que somos professores, nós já temos uma demanda X, e quando chega uma demanda para a gente incrementar ao que a gente já faz, a gente fica um pouco desnorteado, né? Então a angústia era: como é que eu vou preparar essas aulas? Onde é que eu vou aplicar essas aulas? Eu tenho 3 aulas por semana de ciências. Eu ia encaixar essa aula aonde? Se as aulas que eu já tenho, eu acho que são poucas. Então, para mim, o desespero inicial foi esse. O segundo desespero era como eu iria aplicar metodologias diferentes do que eu já aplicava em sala. Então, para mim, seria muito desafiador. Quando a gente recebe o material, que é o portfóliozinho, que vem tudo destrinchado, eixo temático, metodologia, a gente se sente mais confortável, porque a gente recebe um material que vem pronto. Esse material precisa ser seguido à risca? Não. Muitas vezes eu fiz uma adaptação, né? Então eu pegava o título da aula, a metodologia que a aula tinha e adaptava para o conteúdo que eu estava vendo com os meninos naquele momento, para que eu não atrasasse meus conteúdos e também para que eles pudessem sentir que essa metodologia, ela estava dentro do conteúdo que a gente estava vendo no momento. Eu não tirei nada de fora da linha do tempo do que a gente tinha para fazer, para que eles pudessem executar. Então, eles estão aí se preparando para fazer uma virada de chave, né? Tem uma virada de chave na vida deles, que é o encerramento do ciclo fundamental para o início do ciclo médio. Esses meninos, eles precisam estar prontos quanto um pensamento crítico. Então, quando eu faço do meu aluno o protagonista da minha aula, onde eu só lanço ideias, eu lanço perguntas norteadoras, eu quebro esse gelo professor-aluno, né? Eu faço essa comunicação, eu acho que eu acabo desenvolvendo o pensamento crítico desse meu aluno. Ele tem um posicionamento nas aulas, ele se sente à vontade em expor a opinião dele, em opinar. E o melhor de tudo é a capacidade de eu fazer o meu colega entender e respeitar a minha opinião, porque a gente tinha muito disso. Quase todo mundo tinha opiniões diferentes, mas no final, a gente acabava chegando num senso comum, porque eu acabo desenvolvendo o respeito do meu colega. Eu tinha alunos que eles me desafiavam, às vezes eu saía daqui com a minha cabeça fervendo, porque eles me estimulavam a ter uma linha de raciocínio que eu não tinha tido antes. Então eu digo que a escola das adolescências, ela não é só para desenvolver o pensamento crítico do aluno, ela vem para lapidar o professor também, né? Esse ano eu já comecei
adaptando as minhas metodologias. Algo tão grande, né, em dimensão, que a gente precisou ajustar dentro do que a gente já vem trabalhando, né, da proposta da Prefeitura do Recife, né. Foi só um complementou, porque os gêneros textuais que a gente trabalha veio com esse elo com a Escola das Adolescências, então o planejamento casou perfeitamente, mas assim a gente sabe que a gente precisa de mais planejamento, e planejar nunca é demais, né, então a gente teve que planejar de acordo com a série que a gente estava, com a heterogeneidade da turma, e foi assim que foi seguindo o planejamento. Eu lembro muito na primeira aula que eu pedi para que um falasse do outro, né? E como a gente tem questões de bullying dentro da escola, esse desafio, né, de que eles respeitassem mais o outro, a partir do momento que eles trabalharam em grupo, contando a história do outro para o outro, contribuiu para que eles crescessem. E eu também lembro muito que eles tinham muita dificuldade na questão da escrita, né? Na questão de trabalhar em grupo. E quando foi uma das últimas avaliações, melhorou bastante. Eles chegavam para mim e falavam: professora, eu tirei 10, eu tirei 9, como é que isso pode ter acontecido? Então é uma sala que tem a decoração no teto, com algumas malhas. Se quiser pode colocar tatame no chão para ficar uma coisa diferente. E as produções coladas nas paredes mesmo, para ficar bem bonito, assim, bem diferente. E essa sala costuma ser decorada com as próprias produções que os alunos fazem. Então, para eles, como foge daquela coisa do comum, todo dia eles estão ali sentados com aquele quadro, livro, como é diferente, chama bastante a atenção deles, né? Eles se interessam, eles gostam, eles interagem mais, por ser algo mais lúdico. Aconteceu de algumas vezes a gente não conseguir ter acesso a essa sala externa, por estar ocupada, porque também é uma sala que utilizam para banda, para outras atividades da escola. Mas assim, como não tinha essa sala externa, a aula não deixava de acontecer, né? Poderia acontecer no pátio da escola. Então, a escola que tiver algumas cadeiras, a gente organiza para fazer uma atividade em roda. Ou então pode acontecer na biblioteca, se sua escola tiver uma biblioteca para realizar essas atividades, ou se não tiver nenhuma sala, dentro do seu ambiente mesmo, da sua sala de aula, afastar as bancas. E assim, afastando as bancas, é só a gente não focar tanto no quadro e no livro, mas dentro da nossa sala eu posso trazer um jogo, fazer alguma atividade no chão, assim mesmo, dentro do local de sala de aula, do dia a dia. Não precisa necessariamente eu me deslocar para um outro ambiente da escola, né? Pode ser feito também em sala de aula normalmente, é só você adaptar esse ambiente ao que você precisa naquele momento. É interessante perceber que os anos finais eles fazem uma transição entre as crianças que saem dos anos iniciais e que preparam os adolescentes que vão para os anos finais, para o ensino médio. Então, quando eu conheci o programa, eu percebi que as atividades propostas e a metodologia ativa do programa tornaria a escola de fato significativa para os estudantes, através de respiração, de reconhecimento e de identidade, principalmente. O programa contribuiu de forma muito significativa, porque quando nós trabalhamos com a língua portuguesa, às vezes nós, professores, podemos ficar presos simplesmente naqueles eixos de ensino de língua portuguesa: oralidade, produção de texto, leitura, análise linguística. E quando o programa chega na escola, ele propõe que a gente trabalhe com esses eixos, mas de forma mais dinâmica, de forma mais ativa, significativa, e fazendo com que os alunos se identifiquem. Então não deixa de haver, no eixo de língua portuguesa, atividades voltadas para esses eixos. Então a gente vai continuar produzindo textos, a gente vai continuar lendo textos, só que de forma mais voltada para temáticas. Então a gente vai trabalhar afetividade, identidade, cognição também, alinhando tanto o currículo da Rede de Recife, quanto o programa das escolas de adolescência. O programa, ele transforma a escola em um espaço de acolhimento, primeiramente. E além disso, não só a escola, ele transforma a sala de aula em um espaço de acolhimento. Então, o professor, primeiramente, ele precisa se sensibilizar para receber aquele conteúdo, para trabalhar aqueles materiais. E através disso, os estudantes, eles vão percebendo que aquilo, de fato, é importante de ser trabalhado. Então, pode ser uma atividade de respiração, que pode ser que na cabeça dos estudantes não seja tão importante quanto, sei lá, conjugar o verbo cantar em todos os tempos de infinitivo. Mas, de certa forma, eles começam a perceber que a atividade de respiração é importante sim para que eles estejam naquele espaço da escola. Fazer uma pesquisa sobre autoras negras que vieram desde o tempo da colônia do Brasil até os dias atuais é importante sim para que eles parem e pensem: olha, eu também
sou uma dessas possibilidades, eu posso me tornar escritor ou escritora, tanto quanto essa mulher. O programa Escola das Adolescências reafirma que investir nos anos finais é garantir o direito à aprendizagem e à permanência dos estudantes. Ao reconhecer o adolescente como sujeito de direitos e fortalecer práticas de escuta e participação, o programa contribui para construir vínculos mais sólidos com a escola. Trata-se de um investimento que fortalece os professores, qualifica as práticas pedagógicas e impacta toda a rede de ensino do Recife, ampliando as oportunidades e as trajetórias dos nossos estudantes.